Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo 14 e versículo 20, que diz assim: Quem anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Né? Observe nessa palavra que a sua amizade diz quem você é. Né? Quem anda com o sábio, ele ficará sábio, que ele vai aprender coisas boas. Mas quem anda com o tolo, ou com o errado, ou com o perverso, ele vai ser perverso. Com que você anda, este provérbio mostra que a nossa companhia diz muito ao nosso respeito. Se temos amizade com pessoas insensatas, aprendemos a agir com cautela e bom senso. E observamos o exemplo dos seus estilos de vida correta e justo, porque passamos a crer em amar, né? Em amar ou crescendo junto, amadurecemos também. Em tudo, no entanto, aquele que é companheiro dos insensatos, tendo a cair em ciladas, porque age, fala e se comporta tão mal quanto ele. Porque muito se julga capazes de permanecer na companhia de maus amigos sem se influenciar, porém, as escrituras deixa claro que isto não é possível. Porque tem pessoas que acham assim, eu sou evangélico, mas ando com todo tipo de pessoas. E eu não vou fazer o que eles fazem. Eu não vou errar porque eles errou. Mas não consegue, né? Não consegue. É possível muito, muito impossível. Portanto, se você quer prezar pela sua salvação, se afaste de quem o faz, né, o mal, né? Como diz a palavra de Deus. Se você é uma pessoa correta, sincero com Deus e com você mesmo, você vai procurar uma amizade agradável. Primeiramente aos olhos de Deus, né? E aos seus olhos. Repetindo a mensagem, olha o que diz Provérbio 14, nós terminamos de ler no versículo 20. Quem anda com o sábio ficará sábio. É a Bíblia que diz. Mas o que acompanha o companheiro dos tolos será destruído ou será tolo. A sua amizade fala quem é você. O seu comportamento fala quem é você.
o seu jeito de falar, de agir, diz quem é você. Então, cuidado com suas amizades, cuidado os lugares que você anda, o seu modo de agir, seu modo de falar. Tudo isso vai dizer quem é você. A Bíblia diz que o joio e o trigo cresceram ali juntos. Mas a Bíblia também diz que houve uma separação entre o joio e o trigo. Que um fazia parte do bem e outro fazia parte do mal. Um era bom e o outro era ruim. A Bíblia também diz lá em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, né? E diz também que houve uma separação entre a luz e as trevas. Houve uma separação entre a luz e as trevas. Então, aprendemos que as trevas não têm comunhão com a luz. E nem a luz tem comunhão com as trevas. Então, aprendemos que há uma separação das pessoas que servem a Deus e daquele que não serve. Ou daquele que se faz servo de Deus, que se faz de ovelhas e por dentro ali é lobo. Se veste de ovelhas, mas são lobo. São devoradores, são enganadores. Você sabe que existe muitos enganadores ao nosso redor? Se faz presente ali, mas por trás não é aquilo que você imaginou. E muitos desses, Deus te alerta para que você saia dessa companhia. Procure pessoas que lhe coloquem para cima, não para baixo. Que se ajunte com você, que faça você crescer, não diminuir. Porque existe pessoas que tentam te derrubar, querem ver no fracasso. Aperta a sua mão, te dá paz, te abraça, mas só basta você dar as costas, aquela pessoa muda completamente. Então, a Bíblia nos ensina que devemos orar e vigiar. Não adianta você ser pessoa de oração e não estar vigiando, não estar freando a sua língua. Não adianta. O que você vai fazer, o que você deve fazer, não diz respeito a ninguém, a não ser primeiramente a Deus e a você. Porque a Bíblia diz que maldito é um homem que confia no homem. Às vezes a pessoa acha que essa palavra quer dizer que não pode confiar em ninguém. Mas você não pode confiar primeiramente em você. Você não pode confiar muito em você. Porque existe pessoas que não conseguem guardar segredo e sai espalhando para todo mundo. E isso é um fato ruim. Atrapalha a vida do ser humano, é isso. Aprenda a frear a sua língua. Aprenda a se controlar, né? Para você crescer, é importante que você aprenda a valorizar as coisas, olhar de um jeito diferente, saber escolher o bom e o ruim, o bem e o mal. Existem duas coisas na face da terra. Existem dois caminhos, céu e inferno. Não tem outro. Não adianta você enfeitar demais. É céu e inferno. E esses dois caminhos estão diante de você. Um está do lado direito, que é o céu, e o outro está no lado esquerdo, que é o inferno.
Nenhum caminho desse vai fazer você seguir. Mas você pode fazer a escolha. Tudo que existe na face da terra foi Deus que criou. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, né? E tudo que nela existe. Vamos ler para entender? Está no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Você vai abrir aí e vai ler comigo. E vai entender. Diz assim. Observe essa leitura para que você venha entender o que eu estou falando, o que Deus está falando com você. Vamos ler o título da mensagem para entender o propósito de Deus. A criação do céu, primeiramente foi o céu que ele criou, e da terra, e de tudo o que nela existe. Então, por que eu respondi agora a vocês? Deus criou tudo, Deus fez tudo. Aí você diz assim, mas Deus fez as coisas boas e as coisas ruins? Não. Deus criou as coisas boas e o homem destruiu e transformou as coisas boas em as coisas ruins. Houve uma separação, a Bíblia diz. Às vezes, tem pessoas que chegam para você e falam de Deus. Já outro chega para você e fala do pecado, da maldade. Ou do próprio diabo, melhor dizendo. Do próprio diabo. E muitas vezes você dá ouvido ao diabo do que a Deus. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Você entendeu aqui? A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E diz que a terra era sem forma e vazia. A terra. Mas você sabe onde foi que o Espírito Santo de Deus se moveu? Foi nas águas. As águas são limpas, puras. Então ele se moveu sobre as águas. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Então Deus é luz. Deus não ia se mover sobre a terra. Então ele se moveu sobre as águas. Né? E diz que se ele criou os céus e a terra, ele também criou você. Versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e ouviu luz. No versículo 2 ao 3 ele diz: e tudo, né? E de tudo se moveu, né? Fala sobre as trevas e sobre a luz. Trevas e sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, né? Se moveu sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e ouviu luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Nessa separação, Deus chamou a noite, né, de trevas, e o dia, a luz, que diz aqui, ó, no versículo 5, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, a noite, né? E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então aqui entendemos que Deus criou os céus e a terra.
Então, o que eu aprendo com isso, e você também pode aprender, meditando, estudando a palavra de Deus, é que você faz uma escolha entre andar na luz ou andar nas trevas. A mesma coisa é sobre amizade, que nós falamos aqui no livro de Provérbios 14 e versículo 20, que diz: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o que acompanha o tolo será destruído. Sabe por que o tolo será destruído? O que é que uma pessoa errada vai ter para te dar? Agora eu digo, o que é que a pessoa certa vai ter para te dar? Bons conselhos. E o errado, maus conselhos. Então, essa escolha está em você. Ou seguir a Deus, ou seguir o próprio demônio, que é o diabo. Mas como eu posso seguir a Deus? Fazendo a vontade dele. E como você diz que eu estou seguindo o diabo? Fazendo também a vontade dele. A Bíblia diz que o próprio Deus veio para dar vida e com abundância. Mas o diabo não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quanta destruição estão acontecendo na face da terra? Você acha que é permissão de Deus? Algumas pessoas até dizem, Deus permitiu. Mas a Bíblia diz diferente, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e com abundância. Então, qual é o caminho que você vai escolher nesta noite? É servir a Deus ou servir o diabo? Para você servir a Deus, é preciso você fazer, né, a vontade de Deus, uma nova aliança com Ele. Se você quiser fazer essa nova aliança com Deus agora, você vai falar com Ele neste momento. E após a oração, você vai deixar aí no comentário que fez uma aliança com Deus. E você passará a ser seguidor de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Que você seja seguidor dele. E assim fazer a vontade dele, né? Porque no livro de Marcos, no seu capítulo 16, e versículo 17 ao 20, ele diz que os sinais seguirão aos que crê. Mas esses sinais que a Bíblia diz que seguirão aos que crê, foram criados pelo Senhor Jesus e foram praticados pelos discípulos. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, que sinal é esse? Em meu nome expulsarão um demônio, falar em novas línguas, pegar na serpente, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. E se pôr a mão sobre o enfermo, eles serão curados. Esses sinais aí foram citados pelo discípulo, foram praticados pelo discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, é preciso fazer uma nova aliança. É preciso fazer a vontade dele. Assim você será seguidor e discípulo de Jesus. E se você quiser fazer agora essa nova aliança com Deus, você vai dobrar o teu joelho e vai falar para Ele. Vai fazer a nova aliança com Ele. E a partir desse momento, você deixará de servir o mundo para servir a Deus, a vontade dEle. Aí você vai passar a congregar, você vai passar a ser seguidor de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer aqui um minuto de oração. Aqui na minha mesa já se encontra um copo com água, meu copo com água, para que seja consagrado. Gostaria que você botasse o seu também aí. Coloque seus pedidos de oração, coloque o seu copo com água, fotografia, alguns remédios controlados que você só consegue dormir tomando esses remédios.
Você vai colocar nessa mesa aí, né? Ou até na cama, se estiver deitado, você pode botar remédio perto de você, fechar teus olhos e falar com Deus, que você vai ver o que Deus fará na sua vida. E a partir desse momento você não vai nem lembrar que tomava remédio. Você vai começar a esquecer o remédio e Deus fará a cura e a transformação na sua vida. Porque tem pessoas, irmão, que colocam remédio para orar e no dia seguinte ele não quer tomar mais. Mas não é assim que funciona, não. Você botou remédio para orar nas orações, no dia seguinte você tem que tomar. Até porque aquele remédio ali foi passado pelo seu médico. Deus, ele faz o milagre do jeito dele. Não é do seu jeito nem do meu. Então, se alguma pessoa falou dessa maneira com você, que você tem que jogar o remédio fora, não faça isso. Você botou o remédio na oração, você acreditou que Deus entrou com providência, você continua tomando. E Deus vai arrancar esse remédio de você e você não vai nem perceber que você tomava remédio. É assim que a transformação vem, né? É dessa maneira. Não é você... As pessoas que bebem, as pessoas que fumam, as pessoas que praticam o pecado, não é... Sabe o que eu estou dizendo? Não é simples largar de uma noite para o dia. Vícios é vícios. Então, para você se libertar de um vício, da bebida, da maconha, da droga, né? É preciso você também se esforçar. O que é que a Bíblia diz? Se esforça-te, tem bom ânimo. Aí você não se esforça, um simples... você bota o nome lá na oração, quer se libertar e pronto. Aí já se libertou. Não é assim. A Bíblia manda você se esforçar. Você tem que estar todos os horários na oração, porque Deus vai ver o seu desempenho, né? Os seus esforços, e Ele vai atender o seu pedido, né? Tudo nessa vida tem um preço a pagar, e você tem que pagar seu preço para que seja curado e transformado e liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, aqui já está meu copo com água. Eu estou usando a minha fé também. Já está aqui na minha mesa o copo com água. Após a oração eu vou tomar esta água. E eu já acredito e tenho certeza que nenhuma enfermidade vai se apoderar sobre mim. Ah, mas porque você tomou água? Não, porque você usou a fé. Vamos falar com Deus. Não esqueça de colocar o pão para que seja consagrado. E após a oração, você vai colocar o pão na sua despensa, no seu armário, na sua geladeira, aonde você coloca o seu mantimento. E Deus vai fará o milagre acontecer na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui clamando, buscando a sua presença. Aqui já se encontra o meu copo com água, para que o Senhor venha derramar a gota do milagre sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Guarda cada um nas tuas santas mãos e garanta a vitória para todos. Quantos estão colocando a sua fé aí para que seja curado, transformado? Pessoas que não conseguem dormir, só dormem na base do remédio. Pessoas que ainda não estão libertas do vício da droga, da bebida, do cigarro, da prostituição. E o Senhor venha repreender e jogar por terra. Porque a tua palavra diz que o Senhor criou os céus e a terra. E a desobediência do homem destruiu aquilo que o Senhor criou. Mas eu tenho certeza que o Senhor está vendo o clamor, o Senhor está vendo a sinceridade de aquele que se encontra nesse momento orando conosco. E eu acredito que após essa oração, ele vai ser liberto, vai ser transformado pelo teu poder e pelo a gota do milagre que será derramado sobre cada um. Quantas chaves de comércio, quantas casas neste momento está tendo essa visita do anjo nesse momento. Aquele que já se encontra descansando, o Senhor venha livrar ele de um infarto, de um acidente, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, quantas pessoas precisam ter o seu próprio negócio?
Quantas pessoas precisam sair do aluguel? E quantos estão com a chave neste momento, pedindo que o Senhor entre com providência? E eu tenho certeza que o Senhor vai entrar, já está entrando com providência na vida dele e na vida dela. Guarda cada um nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que acredita e crê vai dizer amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma ótima noite na presença do Espírito Santo de Deus.